Irmãos amados, bom dia para todos vocês. O que vocês acharam aí do domingo mais ameno? Melhor assim? Estava muito quente, né? Muito quente. Eu não sou muito fã da chuva, especialmente porque os irmãos sabem, eu ando de moto. Mas com o calor que estava fazendo, eu dou graças a Deus pela chuva. Só fiquei triste por perceber, mais uma vez, o que já é tão evidente a todos nós ao longo de tantos anos, que de fato a cidade do Rio de Janeiro não tem estrutura. Então, pela manhã pude ver vídeos de ruas que pareciam verdadeiros mares, rios. Negócio assim, inacreditável. É bem verdade que, ainda que a cidade tivesse uma estrutura que não tem, dependendo do volume de água que cai, vai encher. Mas a foto do resultado da chuva de ontem revela, sem sombra de dúvidas, não apenas um volume grande, mas uma falta de estrutura da nossa cidade. Então, vai aí a nossa oração, pedindo que Deus preserve aqueles que moram em condições, eu diria, desumanas, que Deus os guarde. E quanto à temperatura, minha gratidão a Deus. Eu não suporto calor, os irmãos sabem. Então, quando o tempo fica mais ameno, assim, eu dou graças a Deus. E para ser franco, embora eu ande de moto e, portanto, tenha dificuldade com a chuva, às vezes eu quero andar de moto porque está chovendo. E o calor estava tamanho que eu falava, vou pegar um pouquinho de chuva para ver se dá uma amenizada. Então, que bom que nessa manhã mais amena nos encontramos aqui para adorar ao nosso Deus e tivemos um período de louvor assim dos mais maravilhosos, as canções selecionadas, a banda ensaiada, que coisa linda, irmãos, que beleza adorar a Deus, sabe, sendo conduzido por louvores conforme o que nós acabamos de entoar. Que Deus seja louvado, que Ele receba a nossa adoração com carinho e que seja agradável ao seu coração. Irmãos amados, sem mais delongas, eu te convido a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Nós estamos bem próximos do fim da carta. Acredito eu que mais 2 sermões a gente encerra Filipenses. Não sei ainda o que virá, tá bom, irmãos? Peço que vocês orem por mim. O problema da Bíblia é que tudo é maravilhoso. A dificuldade de escolher se deve justamente à imensidão que nós temos nas Escrituras. E aí fico lá, puxa, acho que eu vou falar sobre Atos. Aí paro para pensar em alguns outros livros, não, vou falar sobre tal livro. Aí me lembrei que alguns anos atrás eu expus o Sermão da Montanha, e eu estou assistindo aquela série, não sei se os irmãos já assistiram ou estão assistindo, mas não fiquem preocupados, não vou fazer spoiler, tá bom? Mas os irmãos estão assistindo The Chosen? Já assistiram? Estão assistindo? Alguns já assistiram. E aí eu estava assistindo e peguei lá o episódio do Sermão da Montanha. Aí fiquei, nossa, eu acho que eu vou expor o Sermão da Montanha de novo para a igreja. Porque o Sermão da Montanha é o coração do Evangelho. Tudo que você tem nas cartas paulinas, no Novo Testamento de modo geral, nada mais é do que um desdobramento do Sermão da Montanha. Então é difícil às vezes escolher. A gente precisa assim ver uma inclinação de Deus para que a gente tenha certeza que livro expor. Tá bom? Vamos lá, Filipenses capítulo 4, verso 10 a 12. Diz assim, queridos: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a todas e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Que versos, irmãos. Vamos orar? Você pode fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Pai, nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, de sermos contados entre os filhos de Deus.
Obrigado por, nesta manhã, trazer-nos à tua casa. Obrigado por já ter falado ao nosso coração. Ó Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Deus, nós te amamos e apesar das nossas imperfeições, nós o amamos, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. E eu peço a Ti, continua falando conosco e de modo especial por intermédio da Tua palavra que será exposta diante de nós. Senhor, que mais do que ouvir informações sobre o texto, a Tua palavra transforme, Senhor, as entranhas da nossa alma. Senhor, dá que saiamos daqui mais parecidos contigo, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, o que é que nós temos nesses versos que acabamos de ler? Claramente, do verso 10 até o final da carta, nós nos depararemos com a gratidão do apóstolo Paulo face ao presente recebido pela igreja de Filipe. Então aqui está o apóstolo Paulo agradecendo essa dádiva, esse presente que recebera da igreja de Filipos. Epafrodito, que estava com Paulo e foi quem trouxe o presente, a carta não diz exatamente o que era o presente, mas foi um presente. Este mesmo Epafrodito voltaria para a igreja de Filipos e com ele levaria essa carta. Então o apóstolo Paulo está aqui expressando gratidão por força desse presente. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte, no verso 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Então, notem, Paulo vê neste presente da igreja de Filipos uma demonstração do interesse que a igreja tinha por ele. E, consequentemente, está aqui expressando a sua gratidão. Mas vejam só, queridos, o agradecimento de Paulo é cheio de ricas instruções. Cheio de ricas instruções. Queridos, porque nós nascemos de novo, porque nós somos nova criatura, porque Cristo habita dentro de nós, porque nós somos templos vivos do Espírito Santo, nós administramos a vida de modo diferente, inclusive na forma como expressamos a nossa gratidão. Então, notem, para este cristão, tratava-se de uma expressão de gratidão face ao presente recebido, mas essa gratidão não poderia ser mencionada de qualquer maneira. Então, olhem a questão de Paulo. Eu preciso agradecer esses irmãos que demonstraram interesse por mim, que tão carinhosamente estenderam a mão a mim, mas, ao mesmo tempo, eu não posso agradecer, dando a ideia de que eu estou ansioso e preocupado. É fundamental que a igreja de Filipos, é fundamental que esses irmãos entendam que eu dependo de Deus. Então, vejam, são essas as duas questões, de modo mais simples. Expressar gratidão, mas sem passar a ideia de que Deus não lhe era suficiente. Lá estava esse grande homem de Deus preso, seus pés presos, seus braços presos, e ele recebe carinhosamente um presente da igreja e diz, muito obrigado. Mas, ao mesmo tempo, igreja, entenda, eu dependo de Deus. Vocês precisam entender isso. Recebo com gratidão e carinho o que vocês deram, mas que nunca se aparte do coração dos irmãos que eu dependo de Deus. E que, portanto, vocês, a minha semelhança, devem depender de Deus. Em última instância, as nossas vidas, o curso da nossa história está na palma das mãos de Deus. Dele dependemos. O nosso fôlego diário vem dele. Nos colocamos de pé por pura expressão da sua misericórdia. Queridos, nos versos 11 e 12, se concentram
as doutrinas, ou a doutrina, que eu quero conversar com os irmãos essa manhã. E, mais uma vez, eu peço que você leia o verso 11 e 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Que coisa! Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Com base nesses dois versos, há dois princípios essa manhã que eu quero ver com os irmãos. Primeiro princípio, a condição que Paulo chegou. É fundamental, nessa expressão de gratidão, atentarmos para a condição que o apóstolo Paulo chegou. Queridos, a palavra contente, utilizada pelo apóstolo, significa autossuficiente, isto é, independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo chegou numa condição tal que independia das circunstâncias. Chegou ao ponto de dizer o seguinte: olha, eu agradeço o presente, mas eu dependo de Deus. E quero dizer mais, eu estou adaptado às circunstâncias. Eu sei, ninguém me disse, eu sei, experiência própria, o que é ter necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Eu sei o que é passar fome. Eu tenho contentamento. Eu cheguei numa condição que qualquer que seja a circunstância que me rodeia, ela não me afeta em nada. Eu sou autossuficiente, eu sou independente das circunstâncias. Queridos, vocês se lembram do que ocorreu com Paulo e Silas em Atos 16? Quando esses homens começaram a pregar o evangelho e lá pelas tantas, eles, diz o texto, se não me falha a memória, no verso 21, que os da cidade ficaram irados com Paulo e Silas e decidiram tirar-lhes as roupas, açoitá-los de modo duro, foram violentamente açoitados, levados para a cadeia, mais uma vez seus braços presos, as pernas presas, e sabe o que ocorreu meia-noite? Vocês estão lembrados? Paulo e Silas começaram a orar e louvar ao Senhor. Atentem para isso. Nus, seus corpos marcados do açoite, presos, os extremos dos seus corpos estavam presos, e esses homens orando a Deus e louvando a Deus. Ele era independente das circunstâncias. Numa cadeia ou fora da cadeia, ele amava o Senhor e a sua relação com Jesus era íntima e pessoal. Olha o que Paulo diz, por exemplo, em 1 Timóteo, abre lá, por gentileza, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 8. Primeira Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 8, diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, sejamos com isso satisfeitos. Queridos, quando eu leio os versos 10, 11 e 12 de Filipenses, prontamente, eu ouço o Espírito Santo dizer-nos: precisamos nos tornar
independentes das circunstâncias. Amém? Todos nós. Eu sei que todos nós temos as nossas batalhas diárias. Alguns no campo da saúde, alguns nas emoções, no seio familiar, no trabalho. Eu sei que todos nós temos as nossas batalhas diárias. No entanto, eis aqui um referencial, um padrão de maturidade espiritual que nos estimula a sua semelhança, nos tornar independentes das circunstâncias. Queridos, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Somos cidadãos dos céus. É natural, como homens, como humanos que somos, sentirmos a dor, termos que, por vezes, termos que administrar as lágrimas. Mas não é natural, enquanto filhos de Deus que somos, que a paz do nosso coração seja o tempo inteiro roubada pelas circunstâncias que nos cercam. Precisamos, à semelhança do apóstolo Paulo, nos tornar independentes das circunstâncias. Esse homem sabia o que era frequentar os bons banquetes, mas sabia também o que era não ter o pão. Esse homem gozava de liberdade, mas por vezes se via preso, literalmente na cadeia. E em qualquer dessas situações, esse homem estava constantemente louvando e adorando o Senhor. Esse homem chegou ao ponto de dizer o seguinte: olha, eu sou prisioneiro de Cristo, notem isso, eu sou prisioneiro de Cristo por amor a vocês. Porque se Cristo me mantiver vivo, eu haverei de pregar, anunciar o Evangelho. Mas se aprouver a Deus me levar, aí será lucro, estarei em vantagem, pois vou oferecer a Ele um louvor isento de pecado. Estava assim na terra, mas com seu coração nos céus. Precisamos, queridos, ser independentes das circunstâncias. E notem bem, não estou pregando conformismo, nem indiferença. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você puder mudar as circunstâncias, faça. Se puder dar uma qualidade de vida melhor para si e para os seus, faça. Mas se as circunstâncias à sua volta não modificarem, não perca a sua paz. Não tire os teus olhos de Cristo. Não pense que Deus não lhe ama. Não pense que há um complô cósmico contra você. Não pense. Guarde o seu coração em Deus. Descanse nele. Não se permita ficar deprimido, triste, e assim por diante. Queridos, essa não é uma das maiores tarefas da vida? Aprendermos a viver nessa terra, tendo que administrar, por vezes, burdoadas, mas sem perder a alma? Não é uma das grandes tarefas da vida administrarmos, por vezes, relacionamentos difíceis, mas continuarmos nos abrindo, amando as pessoas, sabendo que elas podem continuar ferindo-nos? Olhem para Cristo, o referencial que por excelência está diante de nós. Nunca havia, até então, pedido alguma coisa dos seus discípulos. 3 anos com eles, ministrando toda sorte de bênçãos, puderam ver milagres, puderam ouvir sermões, puderam ficar a sós com Cristo, retirados com Cristo, com o Deus entre os homens, podendo olhar Ele nos olhos, podendo ver por trás do véu da carne a divindade. Os discípulos tiveram essa bênção sem tamanho. E quando Cristo, no momento de angústia, faz o seu primeiro pedido,
Terminada a ceia, a última ceia, o Senhor Jesus Cristo vai para o Getsêmani e faz um único pedido. Orem comigo. E o que ocorre? Seus discípulos oram? Agora vejam, o Senhor Jesus sai dali amargurado. O Senhor Jesus sai dali e diz: não vou mais investir em gente. Que coisa! Me dei inteiramente por eles sequer puderam orar. E olha que eu apareci cheio de sangue. Tal era a minha angústia. E eles ainda assim não puderam orar. O Senhor Jesus fecha o seu coração para a humanidade? Pelo contrário. Uma das 7 frases na cruz não é outra senão: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é uma das grandes tarefas da vida. Aprendermos a viver as dificuldades sem perder a alma. Continuarmos amando as pessoas a despeito das traições administradas, das falas impensadas, das atitudes que revelam falta de amor. É da vontade de Deus que a semelhança de Cristo, a semelhança do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, que eu e os irmãos amadureçamos e, num sentido, nos tornemos independentes das circunstâncias. E olha, meu irmão, conforme o apóstolo Paulo apresenta aqui, devemos ser independentes das circunstâncias, seja qual for o teu estilo de vida econômico. Isso vale para a riqueza, isso vale para a pobreza. Porque ambas as condições econômicas podem nos fazer cerrar as mãos para o alto e dizer: Deus, eu não quero mais caminhar contigo. A pobreza pode se traduzir numa dificuldade diária a tal ponto de questionarmos o amor de Deus. E a riqueza pode sutilmente trocar o trono de Deus pelo trono de Mamon. Eu concordo com Richard Foster quando ele diz que há na riqueza elementos de divindade. Cuidado com esse negócio. Essa é uma marca da nossa geração. A nossa geração é uma geração de consumo. Somos a geração do consumo. Igrejas estão anunciando aos que frequentam as mesmas, eu diria, promessas que anunciam os de fora. Transformaram Jesus num ídolo. Venha e você será rico. Essa é a bênção de Deus para a sua vida. E o que é curioso, que os que mais enriquecem nesse tipo de igreja são os pastores. Quando desafiam os membros, dê o máximo, e aí o membro, temente a Deus, mas sem instrução, o faz, e esse pastor aparece no dia seguinte de BMW para a igreja para dizer o seguinte: olha o testemunho de quem dá. Eu estou enriquecendo, porque eu abro mão daquilo que Deus me deu. E aí os irmãos se sentem inclinados a cada vez dar mais. Semana passada, eu fui conversar com uma pessoa que me disse o seguinte, camarada casado. Estava lá em casa fazendo minha oração, fui abrir a Bíblia da minha esposa e me deparei com um bilhetinho. E no bilhetinho, o pastor da igreja desafiava os membros a fazerem 3 pedidos a Deus. E fui ler os pedidos. Pedido da minha esposa, 3 pedidos. Primeiro, um marido rico. Segundo, uma Land Rover. Terceiro, um filho. Vocês imaginem um marido lendo a esposa, pedir a Deus um marido rico. Vocês imaginem isso? Olhem o nível de sandice. Olha o nível de loucura. Definitivamente não somos a geração do ser, somos a geração do ter. O camarada não vale nada, é um canalha, mas ele tem dinheiro e todo mundo o adora. Todo mundo quer saber o que ele veste, o que ele fala, o que ele anda, como é que ele anda, e assim por diante. E aí fica lá uma ruma de seguidores.
Alguém que não sabe quem é, de onde veio e para onde vai, mas está lá. Ele assumiu um estereótipo que no nosso tempo é extremamente atraente. Que loucura, irmãos. E aí, quando nós encaramos o evangelho do evangelho, nós nos deparamos com uma declaração como essa, desse gigante de Deus dizendo o seguinte: olha, eu sei o que é ter fartura, mas eu também sei o que é ter necessidade. Eu quero lhes dizer muito obrigado, mas eu dependo de Deus. Se a vossa ajuda vier ou não, num certo sentido, ela é indiferente, pois a minha vida é de Deus. Quando eu era ainda a substância informe no ventre da minha mãe, tu já me conhecias e havia determinado todos os meus dias. Somos guiados por Deus, conduzidos por Deus. E Paulo sabia que Deus era responsável com a sua criação. Deus não apenas nos trouxe à existência, mas fará a manutenção digna da nossa existência. Daí a necessidade, a semelhança de Paulo, nós estreitarmos a nossa relação com Deus. Irmãos queridos, olhem aqui para mim. Não há nada mais maravilhoso que a Igreja Alvorada possa fazer pelos irmãos, senão incentivar os irmãos a serem íntimos de Deus. Porque se formos íntimos de Deus, quaisquer circunstâncias que venham sobre as nossas vidas, estaremos em paz. Olhem para Jó. Riquíssimo. O homem mais rico do Oriente no seu tempo. E Deus dizia de Jó: este homem é temente. Da noite para o dia, esse camarada perde todos os seus bens materiais. Da noite para o dia, esse camarada perde a sua saúde, sua esposa o abandona, vai embora. Resposta desse camarada: Deus me deu tudo, Deus tirou tudo, louvado seja o seu nome. Ele sabia que quem tinha tudo e tinha Deus, não tinha mais do que aquele que tinha somente a Deus. Se temos a Deus, queridos, temos tudo o que precisamos. Algumas coisas podem nos faltar, mas se temos Deus, temos todas as coisas. Não nos faltará a sua paz, não nos faltará o seu pastoreio, não nos faltará o seu consolo, o seu carinho, o seu amor, o seu perdão, porque Ele está com a gente. Amém? Precisamos, sim, nos tornar independentes das circunstâncias. Olha que coisa curiosa, um relato do Dr. Martyn Lloyd-Jones. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele viveu a Segunda Guerra Mundial em Londres. E diz ele que quando os bombardeios começaram a cair em Londres, foi determinado toque de recolher. E muitos chamaram esse toque de recolher de a chateação do apagão. Quer dizer, os pubs, as casas, tudo que era entretenimento foi fechado. E o cidadão precisava ficar obrigatoriamente em casa, porque as bombas estavam caindo. Diz ele que muitas pessoas perderam o sentido da vida. Aquelas pessoas ficaram em suas casas sem saber o que fazer da vida. Enquanto o Dr. Martyn Lloyd-Jones, com a sua Bíbliazinha, lia palavras de Deus e tinha o seu coração renovado diariamente. Irmãos, me perdoem dizer, tomem cuidado, inclusive, com as reuniões na igreja. É indispensável que, enquanto cristãos, participemos do culto público. O que vocês acham? Sem sombra de dúvidas. Mas nós podemos nos tornar dependentes do culto público. É fato. Num sentido, é mais fácil para mim pregar o Evangelho, como estou fazendo agora, do que ficar a sós com Deus, lendo a sua palavra e orando. Num sentido, é mais fácil para os irmãos gozarem a presença de Deus enquanto oram uns com os outros, do que gozar a presença de Deus quando estão sozinhos em oração. Não é fato? O que é de errado com a gente? Somos gratos a Deus pela igreja.
Somos gratos a Deus por essa comunhão santa que tanto nos santifica. Somos gratos a Deus por cada um dos irmãos. Mas, queridos, nós devemos nos tornar dependentes somente de Deus e de Deus somente. Se porventura essa cidade fosse bombardeada e tivéssemos que ficar nas nossas casas, eu espero que a nossa relação com Deus fosse tal que todos os dias, a semelhança do Dr. Mark Lloyd Jones, fôssemos alimentados por Cristo. Não foi triste para você saber que no período da pandemia muitas pessoas deram cabo da própria vida? Infelizmente, eu recebi vídeos de pessoas se jogando do alto dos prédios. Paulo era independente das circunstâncias. E o que Deus quer é que eu e vocês sejamos independentes das circunstâncias. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a se lançar nos braços de Deus. Aprenda a não temer homens ou circunstâncias. A sua vida, meu irmão, minha irmã, está na palma das mãos daquele que se entregou por você na cruz do Calvário. Amém? Eu tenho 1 minuto e 23 e vou entrar no meu segundo ponto. Eu peço perdão e vou correr. Pois bem, nós analisamos aqui a condição de Paulo. Agora analisaremos como Paulo chegou a essa condição. O que diz lá o verso de número 11? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois, qual é a palavra que aparece aí? Pois, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Pois bem, como é que Paulo chegou a essa condição? Irmãos amados, trata-se de um aprendizado. 2 Coríntios 12, verso 8 a 10 diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Como é que Paulo chegou a essa circunstância? Administrando as provações da vida. Havia um espinho na carne de Paulo, espinho permitido pelo próprio Deus. E este orou intensamente: Deus, arranca esse espinho na minha carne. E Deus tão somente disse para ele: a minha graça te basta. Irmãos amados, alguns testemunharão das curas de Deus, do milagre extraordinário de Deus que mudou as circunstâncias. Outros testemunharão de Deus quando permanecem administrando as duras batalhas da vida sem perder a fé. Devemos ter fé para crer no sobrenatural, para crer no milagre, mas devemos ter fé para que, caso o sobrenatural não ocorra, ainda assim continuamos a confiar e amar o nosso Deus de todo o coração. Paulo era assim. Havia um espinho na sua carne e Deus não tirou. Paulo, você vai testemunhar da genuína fé, do genuíno amor, através da administração dura das batalhas. Bom, deixa eu encerrar. Esta não é a única via que Deus nos ensina a ser independentes das circunstâncias. Eu diria que o pensamento lógico, o raciocínio lógico deveria ser suficiente. Se, por exemplo, argumentássemos ou pensássemos: as condições estão sempre mudando e não devo depender dela.
Isso não te parece óbvio? O bom senso não é suficiente para informar que as circunstâncias à nossa volta sempre mudam? Não é fato? Nós não somos como os gregos, isto é, nós não cremos que a história é cíclica, cremos que a história é linear, está caminhando para um fim. No entanto, os seus eventos, por vezes, são cíclicos. As tempestades vêm, mas as tempestades passam. Dependa de Deus. Segundo argumento, lógico, o que importa suprema e vitalmente é minha alma e minha relação com Deus. Irmãos, como o próprio apóstolo Paulo disse, viemos nu e não levaremos coisa alguma. Se tiver que se apegar a alguma coisa, se apegue em Deus. Lance sobre o oceano esgotável, inesgotável de Deus. Terceiro, como meu Pai, Deus se preocupa comigo e nada me acontece independentemente de Deus. Creia no amor de Deus por você. Por isso, Cristo, ao ensinar os seus discípulos a orar, ensinou nesses termos: Pai nosso que está nos céus. Ele é Pai, mas Ele é o Pai dos céus, o Pai perfeito. Por vezes, a figura de Pai não nos ajuda, porque não tivemos um Pai tão amoroso assim. Mas Cristo, ao ensinar os seus discípulos, prontamente deixou claro: Ele é o Pai dos céus, o Pai perfeito. O que os trouxe à existência e o que fará a manutenção digna da vossa existência. Quarto, a vontade de Deus e os seus caminhos são um mistério, mas sei que sempre é para o meu bem. Ah, irmãos, creia nisso. O Deus cristão não nos criou e se ausentou da criação e está por trás do palco rindo das nossas desgraças. Ele é um ser pessoal, que em nome do seu amor por nós, entregou a própria vida, foi parar na cruz do Calvário. A história é dividida por força do seu amor expresso na cruz do Calvário. Creia no seu amor. Quinto raciocínio lógico: toda situação na vida é o desdobramento de alguma manifestação do amor e da bondade de Deus. Quando estiver passando por uma dificuldade na sua vida, aprenda a tirar os olhos da dificuldade e olhá-la à luz da eternidade. Haverá um dia que esse grande mosaico será reunido e contará uma história única. E nós entenderemos que, por vezes, administramos dificuldades sem saber porquê, mas o nome do Senhor e o amor do Senhor estava por trás das circunstâncias. Por fim, sem sombra de dúvida, o que mais ensinou o apóstolo Paulo foi observar o grandioso e perfeito exemplo do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12, verso 2 e 3, últimos versos, e aqui a gente encerra. Hebreus 12, verso 2 e 3 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. E o próprio Cristo, em João 16, 32, diz: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. De quem você depende? O dinheiro viabiliza a vida? Sem sombra de dúvidas. Mas você depende dele? Olhem para a história. Muitos ricos perderam tudo da noite para o dia. E outros que nem procuravam tanto assim o dinheiro, de repente enriqueceram. Como confiar em algo tão instável? Quem tem as rédeas da vida? Quem aqui tem controle sobre a química do seu cérebro? Quem aqui pode controlar as batidas do seu coração? Todos dependemos de Deus. Estreite a tua relação com Ele. Separe tempo no teu dia para estar a sós com Cristo. De tal maneira que, independente das circunstâncias, você continue a gozar da paz dele em seu coração. Obrigado, irmãos, pela oferta
que revela o interesse de vocês por mim. Mas saibam, eu dependo de Deus. Eu aprendi na vida a lidar com a fartura, com a necessidade. Eu aprendi na vida a andar cercado por irmãos e estar sozinho na cadeia. Eu dependo de Deus. E Deus nunca me abandona. Ele está comigo. Amém? Você pode se pôr de pé, você pode fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça.